Então, amada igreja que se encontra aqui nesse lugar, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso que o Senhor está concedendo a nós nessa noite. E que o Senhor abra nossos entendimentos para que nós venhamos compreender as tuas verdades em nossas vidas. Não deixa que nós venhamos sair daqui, meu Pai, sem ser tocados pela tua palavra. Venha, Pai, e derrama a sabedoria a cada um de nós. E que nós venhamos sair transformados, cheios da tua glória, em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal contra nossas vidas. Todo pensamento negativo que caia por terra, em nome de Jesus. E nós, Pai querido, queremos ser grandemente usados em tuas mãos nessa noite. Me usa, Senhor, que não saia nada de mim, mas que seja tudo para engrandecer teu santo nome. Nós te amamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Mas que texto maravilhoso. A palavra de Deus nos mostra o quanto o nosso Deus se esforçou para fazer o seu melhor por nós. Ao relato da história, nós podemos ver que o Senhor tem marcou um encontro com uma senhora. Uma senhora que estava às margens da sociedade, era indesejada. E o nosso Deus é assim. Quando Ele nos chama, Ele transforma de uma forma sobrenatural. E realmente nós testificamos do que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda vai fazer em nome de Jesus. Deus não nos chamou para realizarmos os seus propósitos. Aliás, Deus nos chamou para realizar, não é verdade? Ele te chamou para se posicionar como homem e mulher de Deus. Para cada um de nós, Ele deu oportunidades. Para cada um de nós, Deus deu criatividade. Para cada um de nós, Deus deu força de vontade. E principalmente, Deus nos deu sabedoria para cumprirmos o seu propósito. Para cumprirmos o querer de Deus. Então, quando nós estamos disponíveis, o Senhor vem e faz tudo isso e muito mais. Ele nos chamou para realizarmos os seus propósitos. Confiou em nossas mãos algo. Se você ainda não descobriu qual foi o seu propósito, busque ao Senhor. Busque ao Senhor que Ele vai te falar. O tema dessa mensagem
É fazendo a diferença no lugar que estamos. Quantos aqui querem fazer a diferença nesse lugar? Eu quero. Eu creio que também você quer. Porque você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque você quer fazer a diferença no lugar que você está. Então o tema é fazendo a diferença no lugar que estamos. E hoje nós estamos aqui. E Deus quer nos usar muito, em nome de Jesus. Então, amados, o que nos leva a nós fazermos a diferença? O que leva um escolhido a fazer a diferença? Primeiro, não só nós termos vontade, mas precisamos também ter necessidades. Há uma necessidade em nós de buscarmos a presença de Deus. Há uma necessidade em nós de estarmos na presença de Deus. Porque nós somos carecidos de Deus. Aquela mulher samaritana, ela era carecida de Deus. Porque ela não tinha amigos, só tinha inimigos. Não tinha com quem caminhar. Porque o horário que aquela mulher saía para buscar água era um horário de meio-dia, porque não tinha ninguém no caminho. Então, há uma necessidade em nós de buscarmos a presença de Deus, de nos rendermos diante do Senhor. Então, o que leva um escolhido a fazer a diferença no lugar que está? Não só ter vontade, mas também necessidades. Vejamos o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Olha só, somente isso. Quando nós vimos a história, Jesus ia fazer um trajeto de 6 dias. Ele ia passar por Samaria, chegar a Galileia. Mas Jesus sabia que em Sicar havia uma necessidade. Então ele mudou sua rota para alcançar uma vida. Que ele sabia que alcançando aquela vida, ele ia alcançar milhares e milhares de pessoas. Jesus sabe quando ele alcança uma pessoa, ele alcança muito mais pessoas. Você não está aqui porque alguém te convidou, é porque Jesus já te alcançou. Então Jesus resolveu mudar a sua rota. Ele ia por Samaria e disse, não, vou passar por Sicar. Porque lá em Sicar, eu preciso ter um encontro com uma mulher que vai trazer multidões para o meu reino. Quantas pessoas já passaram por aqui na frente e gostariam de entrar aqui nesse lugar? Mas eles tinham só vontade. Muitas pessoas já me disseram, eu gostaria muito de entrar quando a nossa igreja era de janelas de alumínio, não se enxergava nada praticamente, e eles tinham vontade de passar, tinham curiosidade, vontade. Mas a vontade não é uma necessidade. Jesus tinha vontade de passar por Samaria, mas houve uma necessidade dele passar por Sicar. Então houve uma necessidade em você, de você entrar nessa igreja. E quando aquela mulher passou a ouvir Jesus, sua vida foi totalmente transformada. Você me conhece tão pouco, mas eu quero me apresentar para você. Meu nome é Elvira. Eu tenho um casal de filhos, sou casada com o pastor Raimundo Cláudio. Aos 9 anos de idade, eu comecei a congregar na Igreja da Paz, em Óbidos. Quem se lembra do templo da Igreja da Paz, ficar bem ali, na Liberdade? Pois é. Aos 9 anos de idade, eu vim para Jesus. Participei da escola bíblica dominical Kids. A escolinha das crianças, eu participei. Porque eu não tinha idade de estar junto com os grandes, que era a escola bíblica dominical. Só passava a ser membro da Igreja da Paz com 12 anos.
Então eu ainda não era um membro, somente uma criança. Então quando eu completei 12 anos, fiquei muito feliz. Eu comecei a participar da escola bíblica dominical. Era maravilhoso porque também, em partes, faziam chamada. A gente sabia os irmãos que faltavam, a gente ia atrás. Se você não soubesse, você não podia dizer, fulano de tal, presente, você dizia um versículo. Se você não soubesse, você lia o versículo, não tinha problema, você tinha que falar ou recitar um versículo. Eu fiquei muito feliz porque eu queria fazer isso. Eu passava a semana toda dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, eu treinando o meu versículo, era só isso que eu sabia. Mas era maravilhoso, era um desempenho que eu tinha durante a semana para chegar no dia eu fazer bonito. Aos 13 anos de idade, eu desisti de caminhar com Jesus. Aos 23 anos de idade, houve em mim uma necessidade de voltar para os caminhos do Senhor. E eu estou aqui até hoje, aos 47 anos de idade. Já para os 48, meu pai, chegando aos 50. Mas eu estou aqui. E todos os dias eu peço para o Senhor que haja em mim uma necessidade de estar em sua presença. Que haja em mim uma necessidade de fazer o melhor para Ele. O que leva um cristão a fazer a diferença no lugar que está. Não só ter vontade, mas também necessidades. E houve em mim uma necessidade como há em você, uma necessidade todos os domingos de estar na presença de Deus. Toda vez a gente diz assim, você veio porque não tinha para onde ir, não é verdade. Você veio aqui, você está aqui porque há em você uma necessidade de adorar o Senhor. Todos nós temos um propósito que está no coração de Deus. Para nós realizarmos esse grande propósito. A mulher samaritana viu que ela precisava de uma grande mudança. Ela precisava de uma grande mudança. Ela precisava ser diferente. Porque para nós fazermos a diferença, nós precisamos ser diferentes. A mulher samaritana creu em Jesus e viu nele uma oportunidade de uma nova vida. Assim que nós devemos olhar para Jesus e ver nele uma oportunidade de uma nova vida para nós. Não só para nós, mas para todos aqueles que nós queremos ver bem. E quando há essa necessidade em nós, o Senhor vem e nos faz um vaso de bênção. Ele fez daquela mulher um vaso de bênçãos. Se você puder em casa acompanhar toda a história. Aqui nós só estamos olhando uma parte. Mas leia toda a história da mulher samaritana. E você vai ver o quanto o Senhor fez na vida dela. E se Ele fez na vida dela, o mesmo Deus que trabalhou no passado, trabalha hoje e ainda vai trabalhar muito mais por nós. Basta nós fazermos a diferença no lugar que nós estamos. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Amém, aleluia. O que leva um escolhido a fazer a diferença? Tem várias coisas. Mas nós colocamos aqui 4 passos. O segundo passo é colocar-se à disposição de Jesus. Quantos aqui querem colocar-se à disposição de Jesus? Se nós nos colocarmos à disposição de Jesus, Ele vem e nos faz tudo novo. Porque para nós fazermos a diferença no lugar que nós estamos, se faz necessário nós nos colocarmos à disposição de Jesus. A mulher samaritana se colocou à disposição de Jesus. Quando o Senhor pediu água para ela, ela colocou alguns argumentos, ela usou, mas depois ela se colocou à disposição dele. O versículo 15, acompanhe lá comigo, diz assim a palavra de Deus. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede. Olha o que ela está pedindo para o Senhor. Dê-me dessa água.
para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar mais água. Ela estava pensando naquele momento, se ele me der dessa água, eu não vou mais precisar vir aqui. E eu não vou precisar mais encontrar com essas pessoas pelo caminho. Não vou precisar sair de casa porque eu vou ficar saciada. Ela estava olhando só para o natural. Mas o Senhor estava olhando para o sobrenatural. Ela só estava enxergando algo diante dela, só um benefício para ela. Mas o Senhor enxerga além daquilo que nós enxergamos. E não foi por acaso que o Senhor mudou a sua rota para Sicar. Era porque Ele sabia que aquela mulher seria um instrumento grandioso nas mãos dEle. Assim como nós somos na mão do Senhor, se nós nos colocarmos à disposição de Jesus. Quando nós nos disponibilizamos para sermos usados nas mãos de Deus, isso não significa que de imediato irá acontecer um milagre. Na maioria das vezes, a gente espera muito. E nós ficamos esperando por muito tempo. Mas por que nós ficamos esperando? Primeiro, porque ainda não é o tempo quando isso acontece. Segundo, porque nós precisamos nos amadurecer. Amadurecer cada vez mais e mais. E você não é o único, como eu também não fui única. Passei muitos anos da minha vida fazendo a base, servindo. Para Deus me colocar aqui, passou-se muitos anos. Muitas vezes você fica triste porque pessoas chegam depois de você e já estão fazendo grandes coisas para o Senhor. Aí você se pergunta, mas por que eu não tenho oportunidade nesse ministério? Será se você se colocou à disposição? Eu pensava que fazendo as coisas estava me colocando à disposição. Nós precisamos nos posicionarmos e colocarmos à disposição não só o nosso trabalho, mas a nossa vida também. Mas se você já se perguntou sobre esse período que você está aqui e você ainda não é nem um líder de célula, não se preocupe. Deus quer te colocar sobre muito. Mas se faz necessário passar pelo momento e pelo um processo de maturidade. Se você puder observar, alguns grandes homens da Bíblia, nós podemos ver Davi. Há quem diga que Davi passou 15, há quem diga que Davi passou 18 anos após ser ungido. Quanto tempo Davi esperou? 18 anos. Nesse período que Davi passou, ele foi injustiçado. Muitas vezes, ele olhava para Saul, que era o que estava no trono, aprontando todas. Ele ainda tinha que tocar uma harpa para Saul dormir, porque vivia aterrorizado todos os dias por demônios. Imagine que ele tive a oportunidade de matar Saul para assumir de imediato um reinado, porque ele sabia que um dia ia ser dele. Por várias vezes ele teve a oportunidade de fazer isso. E por várias vezes Saul também teve a oportunidade de matar Davi. Mas isso não aconteceu, o Senhor não permitiu, porque ainda não era o tempo. Davi precisava amadurecer. Quanto tempo a mulher samaritana passou? Não sei quanto tempo. Mas ela possuiu cinco maridos. E aquele que ela tinha, o sexto não era dela. Então, quantas famílias ela deixou dilaceradas? Por isso que as mulheres, a sociedade em si, não gostava daquela mulher. Ela passou por momentos muito difíceis. Mas um dia o Senhor teve encontro com ela.
Então esse processo de maturidade acabou ali. Um encontro com Deus. Aí se você ainda puder questionar mais, mas eu estou aqui há muito tempo. Ainda não sou nem um supervisor de área. Já ganhei, já multipliquei muitas células. E o pastor colocou outra pessoa no meu lugar. Maturidade. Eu quero te dizer, amados, que José também passou muito tempo. Desde cedo, ele sonhou que seus feixes eram tão bonitos e que os feixes dos seus irmãos se curvavam diante dos seus. Ele sabia que Deus ia honrar ele. Mas o processo que José passou foi um processo tão doloroso. Foi vendido pelos próprios irmãos. Foi jogado em uma cisterna. Depois foi jogado numa prisão. Era inocente. Imagina ele lá naquela prisão. Ele imaginou, mas o Senhor me disse que ia me dar um reinado. Que eu iria governar o Egito. Por que eu estou jogado aqui? O que foi que eu cometi de tão grave? Imagine que ele deve ter se perguntado muitas e muitas vezes sobre isso. Eu questionado até Deus. Quantas vezes você tem feito isso? Questionado. Mas por que não me deram essa oportunidade? Por que ainda não me colocaram lá? Nós precisamos nos posicionarmos. Nós precisamos nos colocar à disposição de Jesus. Outra pessoa também, amados, que esperou um bom tempo foi Abraão. Você não está sozinho. Não foi só você. Você não é único, nem eu. Abraão passou por muito tempo sofrendo por desobediência. Mas ele, no momento que o Senhor realmente falou com ele e se posicionou, tomou a postura que outrora o Senhor tinha falado para ele, tudo mudou. Porque era um momento, foi um processo de maturidade. Ele teve que passar por esse processo. Para quando ele estivesse lá em cima, ele pudesse fazer tudo direitinho para honrar o nosso Deus. Paulo também foi um homem que, quando foi que o Senhor mandou orar para cair as escamas dos seus olhos, ali o Senhor tinha um propósito com Paulo. Quanto tempo Paulo passou para proclamar o nome do nosso Deus? Muito tempo. Então nós não estamos sozinhos. Quando você se fizer realmente essa pergunta, se coloque à disposição. Não peque, e sim se posicione. Senhor, me perdoe. Então eu quero me colocar à tua disposição. Porque se for o tempo do Senhor, Ele vai te honrar. E você vai fazer a diferença no lugar que você está. Jesus passou 30 anos para Ele assumir o seu ministério. Quantas vezes Jesus viu os fariseus distorcerem a palavra de Deus? Quantas vezes Ele viu coisas tão erradas, mas Ele não poderia fazer nada, não podia fazer nada, porque o tempo ainda não era chegado. Então o seu tempo não é o tempo de Deus. Mas se coloque à disposição, porque Deus conhece os nossos corações. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos logo a diferença no lugar que estamos? Porque a gente só vê o que nós estamos vivendo hoje. Deus vai te colocar sobre muito, você vai fazer a diferença no lugar que você está. Aí você se olha, mas eu estou passando por muitas coisas ruins. Aonde que eu tenho condições de assumir isso que o pastor quer? Não sei nem falar. Não precisa saber falar. É só se colocar à disposição de Jesus. Imagine aquela mulher samaritana, mas toda com vergonha. Porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. Eu imagino ela sempre de cabeça baixa. Eu imagino. Talvez ela não tinha nem como suspender o olhar para ver Jesus.
Então, se coloque à disposição e não fique triste, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Então nós precisamos nos colocar à disposição de Jesus, assim como aquela mulher samaritana se colocou à disposição de Jesus. Deus não está interessado no que nós queremos, e sim no que precisamos, no que temos necessidade. Sabe por que muitas vezes nós esperamos esse bom tempo? É porque nós só queremos algo que nos beneficia, que nos dá prazer. E isso, então se isso nos dá prazer, se isso nos satisfaz, não satisfaz a Deus. Quanto tempo a mulher samaritana passou com aqueles maridos? Muito tempo, porque sentia satisfação. Mas essa satisfação não era agradável aos olhos de Deus. Por isso o Senhor permitiu que ela passasse por esse processo de maturidade. Por que que o Senhor foi encontrar aquela senhora? Porque Ele não está interessado naquilo que era ela. Deus não está interessado naquilo que nós somos, mas aquilo que nós podemos fazer para Ele. Deus não está interessado no que queremos, e sim no que precisamos, no que necessitamos para fazer a diferença no lugar que nós estamos. Você já se perguntou se você quer fazer diferença aqui? Quantos querem fazer diferença nessa cidade? Eu quero. Por mais que as outras pessoas digam que não, mas eu quero. E se eu quero, se é algo para Deus, também está no coração de Deus. Há uma necessidade em mim, e haverá também uma necessidade em vocês de proclamar o nome do nosso Deus. Continue fazendo aquilo que você está fazendo. Que nós venhamos continuar honrando ao Senhor. Porque em tempo oportuno, o Senhor vem e nos faz uma nova pessoa. Amém? Aleluia. Eu estou vendo vocês muito caladinhos. Terceiro ponto, amados. O que leva um escolhido a fazer a diferença? Quando há nele sinceridade. O Senhor não vai nos chamar e nem nos colocar sobre muito se nós sermos infiéis. Porque se eu for infiel com o homem que eu estou vendo, eu posso ser infiel com Deus rapidinho. Por quê? E quando Deus vai nos chamar? Quando nós nos posicionarmos, quando nós ficarmos à disposição e quando há sinceridade em nosso coração. Vamos acompanhar o versículo 16 do capítulo 4 de João. Vamos só seguindo aqui. João, capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. O 17 diz assim, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Versículo 18, o fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse ela. Sinceridade. Isso faz toda a diferença. Naquele momento, aquela senhora abriu o coração para o nosso Deus. Foi sincera. Quer ser grandemente usado? Quer fazer a diferença no lugar que você está? Seja sincero. Amados, nós temos muitos discípulos. Alguns fáceis de trabalhar, outros mais difíceis. Mas o que mais me preocupa na vida de um discípulo é quando ele vem fazer um discipulado
E suas palavras são colocadas. Que não dão acesso à sua vida. Como eu posso ajudá-lo? Se aquela mulher não fosse sincera, Jesus poderia ajudá-la? Não, porque Jesus respeita as nossas vontades. Mas ela foi sincera. Me diga como nós podemos ajudar discípulos que não falam a verdade. Que não querem que a gente conheça a sua história, nem aquilo que ele fez. Muitas vezes não interessa para nós. O que me interessa realmente como discipuladora é o hoje. Mas tem discípulos que só falam aquilo que ele quer que a gente saiba. E quando você adentra mais um pouco, ele começa a colocar palavras colocadas. E não tem como você ter acesso. Se aquela mulher fosse dessa forma, Jesus não ia fazer dela uma grande mulher. Então, amados, fica aqui para nós. Abrimos o nosso coração diante dos nossos discipuladores e também diante de Deus. Isso faz toda a diferença. Isso muda a nossa história. Jesus mudou a história daquela mulher no momento que ela falou tudo o que estava acontecendo com ela. Confirmou para o Senhor. A sinceridade move o coração de Deus. Quando nós nos disponibilizamos para sermos usados nas mãos de Deus, não significa que de imediato vai acontecer as coisas. Mas quando há uma sinceridade, o processo é mais rápido. Porque isso significa que você quer mudança. Isso significa que eu quero mudança. E aquela mulher deu um sinal para o Senhor que queria mudança. Queria mudar de vida. Assim como nós queremos todos os dias. Mas aqui existem pessoas sinceras, pessoas que querem fazer diferença nesse ministério. Amém? Aleluia. Então continue, amados. Continue nesse propósito, que com certeza você vai chegar muito longe, em nome de Jesus. A mulher samaritana não via nela uma perspectiva de vida, quando o Senhor chamou ela para conversar. Imagine Jesus sentado, esperando alguém. Imagine Deus aqui nesse lugar, esperando por você, esperando por nós. E quando você entra ali, Ele está aqui. Aí a gente chega diante de Deus para adorar. E quando o Senhor começa a falar conosco através da palavra, muitas vezes nós queremos dizer, mas eu não concordo com isso. Ou então, quando nós saímos daqui, mas não concordei muito com o que a pastora Elvira falou, eu espero que não tenha sido para mim, é para nós. É para todos nós. Porque antes da palavra falar com você, falou comigo. Pela manhã eu me emocionei muito porque eu passei pelo processo de maturidade. O pastor Selinaldo, ele dizia, Elvira, Deus vai te honrar muito nessa cidade. Eu não via, porque eu nunca tive uma oportunidade de pregar. Ele dizia, tu vai ficar ali, Deus vai te honrar ali naquele lugar. Eu olhava para ele, mas como? Se ele não me dá uma oportunidade. Eu estou aqui com ele quase 15 anos. Essa é uma pergunta que eu sei que vocês fazem também. A maioria de vocês fazem. Mas por que eu não me vi assim? Porque eu me achava incapaz. Mas Selinaldo via alguma coisa na minha vida, que ele sabia que um dia o Senhor ia estar me honrando. Porque aquilo que eu estava fazendo, eu estava plantando. E em tempo oportuno. Sabe por quê? Que eu não via? Porque a gente olha para o nosso futuro no presente. Se eu me vejo desse jeito, como é que eu vou acreditar no que estão me falando? Nós precisamos passar por esse momento para criarmos em nossas vidas a perspectiva de uma nova vida. O que é uma maturidade? É um processo que Deus permite em nossas vidas, onde passamos para amadurecermos e para decidirmos de que lado nós estamos.
aquele processo que a mulher samaritana passou foi suficiente para quando ela tivesse esse encontro com Jesus, ela pudesse ser sincera. Ela tinha todos os motivos de não falar nada, de continuar calada. E Jesus ia respeitar. Mas ela foi sincera. E quando a sinceridade há no coração do ser humano, comove o coração de Deus. Amém? Mas porque o Senhor apostou naquela mulher, ou seja, houve essa necessidade dele mudar toda a sua rota, de justamente conversar com uma mulher. Talvez os discípulos deles olharam, mas para que o Senhor está se empatando com essa samaritana, que não vale um vintém? Talvez os discípulos de Jesus, aliás, eles se perguntaram. Mas Jesus sabe. Porque Jesus não está interessado no que tu tens. Jesus está interessado no que tu és. E ele sabia que aquela mulher era grande. Se ela fosse sincera, se disponibilizasse, que ela ia fazer toda a diferença. E ele via que através da vida dela, muitas pessoas viriam para ele. E é por isso que o Senhor nos escolheu. Porque Ele vê em nós aquilo que nós não conseguimos ver. Jesus vê em nós o que nós não conseguimos ver. O que nós achamos que nós não somos capazes. Muitas vezes eu já me achei assim, incapaz. Amados, para mim vir pregar hoje, foi uma luta. Porque eu queria uma palavra e o Senhor já tinha me dado outra 2 dias antes. E eu mudei totalmente a palavra. E aí pensa, no outro tema, o Senhor não me deu nada. E eu tentei negociar com meu esposo, eu falei para ele, amor, você vai pregar e eu vou ser vigia hoje, lá na escola, né, que ele trabalha. E aí ele disse, não, eu vou preparar uma mensagem para você pregar. Tá. Vim para cá para o ensaio, quando foi após o ensaio, eu baixei lá com ele, estava lá na tesouraria. Eu disse, cadê a mensagem? Ele disse, está aqui a mensagem. Quando eu olhei para aquela mensagem, eu disse, não é isso que Deus quer. Bateu um desespero. Poucas horas. Eu disse, não. Mas o Senhor me deu aquele outro tema, aquela outra mensagem. E quando eu comecei a desenvolver aquele tema, veio uma coisa atrás da outra. Sabe o que é isso, amado? Desobediência muitas vezes. Nós queremos mudar o que o Senhor já determinou. É por isso que muitas vezes nós não somos usados grandemente na mão do Senhor. É por isso que muitas vezes nós não fazemos a diferença no lugar que nós estamos, porque nós queremos negociar os projetos de Deus. Mas com Deus não existe negociação. Ou você faz, ou você faz. Porque Ele sabe que você é capaz. Jesus vê em nós o que nós não somos capazes de enxergar. Jesus viu na mulher samaritana um agente de milagres. É assim que Jesus nos olha, como agentes de milagres. Como pessoas que possam levar o seu nome mais adiante. É assim que Ele nos enxerga. E nós precisamos estar alinhados com os pensamentos de Jesus, para nós enxergarmos do mesmo jeito. Para sonharmos os sonhos de Deus, se faz necessário enxergar do jeito que Ele enxerga. Se posicionar. É preciso passar por um momento de maturação, não importa. Aguente firme. É só um período de deserto, mas você vai sair com vitória. Você vai chegar lá, porque todos nós fomos chamados com propósito. E esse propósito cabe a nós realizarmos para o Senhor. E Ele não nos chamou porque realmente querem só encher igreja, não. Ele nos chamou porque Ele acredita que nós somos capazes de realizar para Ele.
Quem quer ser agente de milagres nessa noite? Eu me coloco na brecha e quero ser uma agente de milagres. Assim como aquela mulher samaritana foi uma agente de milagres. O quarto ponto. Para nós fazermos a diferença no lugar que nós estamos, nós precisamos nos colocar na condição de servo. É difícil. Mas não é impossível. Quando nós chegamos na casa do Senhor, muitas vezes, a gente vê tudo sujo. Muitas vezes, sabe o que a gente faz? Mas se o irmão quiser, que igreja, nem varreram aqui. Meu Pai eterno, essa igreja está só teia. Mas e por que a gente não pode pegar uma vassoura e tirar? Somos servos ou não? Isso, amado, se colocar na condição de servo, faz toda a diferença nas nossas vidas. O Senhor quer ver mínimos detalhes em nós. Um simples detalhe, quanto nós fazemos na casa do Senhor, para o Senhor, é grande coisa. Muitas vezes nós queremos fazer para o pastor enxergar. Mas quem e para quem nós estamos fazendo é para ele. E ele está enxergando tudo. E em tempo oportuno, ele vem e vai te honrar. Vai acontecer grandes coisas na tua vida que tu não vai nem perceber. Mas é porque lá atrás, você fez uma pequena coisa. E para o Senhor foi tão grande. Porque com certeza foi de todo o coração. Então, amados, para nós fazermos a diferença no lugar que nós estamos, nós precisamos colocar na brecha. Se faz necessário colocar na brecha e ser servos. Colocar-se na condição de servo. Isso faz toda a diferença. Vamos acompanhar o versículo 28 até o versículo 30. Versículo 28 diz assim: Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que tudo que me disse, tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aqui houve uma transformação. Mas por que isso aconteceu, amados? Porque aquela mulher, com tudo que ela tinha passado, ela se colocou na condição de servo. E quando ela teve aquele encontro com Deus, a sua vida foi mudada. E quando ela retornou para a cidade, para aquela vila onde ela morava, chamada Sicar, em meio ao seu trajeto, o Senhor foi transformando totalmente a sua vida. E quando ela chega na vila, que ela diz: Vamos ver um homem que tudo que eu tenho feito, ele me falou. Será que não é o Messias? Vamos lá, vamos ouvir o que ele tem para falar. Aquele povo deu crédito para ela? Deu. Imagine que outrora ela não tinha crédito na sociedade. Era uma mulher muito rejeitada, apedrejada. Mas no momento que ela teve esse encontro com Deus, que ela se colocou na condição de serva, o Senhor foi e fez toda a diferença. Aquela mulher fez toda a diferença no lugar onde ela morava, chamado Sicar. Aonde nós estamos, pode também ser Sicar. Mas vai depender muito de como nós estamos seguindo Jesus. De como nós estamos nos comportando diante do Senhor. E diante dos seus propósitos. Aquela mulher colocou-se à disposição de Jesus. E sua vida foi totalmente mudada. Quantos querem ser
agentes de milagre nessa noite? Quantos querem ter sua vida mudada? Quantos querem fazer diferença nesse lugar? Amém. É isso que nós temos que fazer, amado. Nos posicionarmos, nos colocarmos em condição de servo. E com certeza, Deus vem e nos abençoa no tempo certo. Quando nós nos colocamos à disposição de Jesus, nós não precisamos pedir nada, porque Ele vem e entra com providência, e nós passamos a viver algo novo. Você não precisa pedir nada, Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que há uma necessidade em nós. E Ele vem e cumpre com o seu propósito. Nós não precisamos pedir, Deus sabe. Nós precisamos agradecer. Ter um coração agradecido diante do nosso Deus e diante da sociedade. Para que isso, quando alguém olhar, vê totalmente a diferença nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Ontem, já escurecendo um pouco, eu fui no supermercado. Eu vi um irmão, não sei se está aqui. Ele vinha saindo assim, porque agora de máscara, amados, a gente já nem conhece muitas pessoas. Mas eu o conheci pelo corpo. Eu olhei esse aqui, irmão. Ele disse, oi, pastora. Que bom que eu encontrei a senhora. Eu disse, o senhor por aqui? Ele disse, é. Ele mostrou assim. Aqui, irmão, nós temos uma célula nessa casa. Quando ele falou, amado, que tinha uma célula naquela casa, passou um filme na minha cabeça. E eu sei que aquela família está passando por um momento muito difícil. Não é financeiro, não. É momento de maturidade. E ele me disse uma coisa muito interessante que ficou marcada na minha mente. Ele disse, irmão, mas eu estou aqui, na condição de servo. Eu não vou desistir. É isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos nos colocar na condição de servo e não desistir dos seus propósitos. Quer experimentar o melhor de Deus? Quer fazer a diferença no lugar que você está? Se coloque na condição de servo. E com certeza esse irmão vai ser grandemente honrado na mão do Senhor. Porque ele não desistiu todo esse tempo, ele está lá perseverando. Que Deus abençoe a vida do irmão e a vida de cada um de nós que não desistimos de alguém. Porque se nós desistíssemos, amados, quantas pessoas não estariam mais aqui? E se você não desistir do seu discípulo, o seu discípulo não vai desistir do outro discípulo dele, e outro discípulo dele não vai desistir. E nós vamos se tornar uma grande nação e fazemos a diferença no lugar que nós estamos. Para que você está aqui? Aliás, por que nós estamos aqui? E por que você está aqui? Você sabe por que você está aqui? Você está aqui porque houve uma necessidade em você de mudar a sua rota. Você deveria estar aí, normalmente. Porque muitas vezes, quando nós estamos sem Jesus, nós temos mais condições de que quando nós estamos com Jesus. Isso é notório muitas vezes. Mas você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Jesus mudou a sua rota. Assim como Ele mudou a rota dele para passar por Sicá, o Senhor mudou a sua rota para passar por aqui, pela Igreja da Paz. E viu cada um de vocês aqui no lugar que vocês foram chamados. Jesus precisou mudar a sua rota. Se fez necessário visitar alguém. Amados, geralmente, quando alguém vem para a igreja, porque a pessoa foi visitada por alguém. Alguém o convidou, lançou um convite, não sei. Ou se você está conosco nas mídias sociais e você foi alcançado, você está aqui, parabéns. Isso é o Senhor que mudou a tua vida, a tua rota. Houve uma necessidade de você estar aqui. Então seja bem-vindo. Amados, é isso. Nós não estamos aqui por um acaso. Porque o Senhor mudou a nossa rota.
e vai mudar a nossa vida e nós vamos fazer diferença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus quer nos usar de uma forma sobrenatural. Mas para Ele nos usar de uma forma sobrenatural, nós precisamos estar no lugar que nós funcionamos. Porque se nós estivermos no lugar errado, nós não vamos viver o sobrenatural do Senhor. Jesus estava no lugar certo. Aquela mulher ia para o lugar certo. E ele sabia que ao meio-dia ela ia passar por lá. A Bíblia não relata que Jesus tomou água. Mas ele pediu água. Mas ela não diz que Jesus bebeu aquela água. Mas ele ficou lá, esperando, porque ele sabia que ao meio-dia aquela mulher ia estar lá. Porque ele sabia que ela ia funcionar naquele lugar. Sicar é o nome da cidade. Se você foi chamado nesse ministério, porque é nesse ministério que você funciona. E é nesse ministério que você vai fazer toda a diferença. Então, não esqueça, amado, que nós precisamos estar no lugar que funcionamos. Para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Ser grandemente usado em suas mãos. Você precisa se colocar na condição de servo. Precisamos ser sinceros. Precisamos abrir nosso coração e passar por um momento de maturidade. Que isso faz toda a diferença para quando nós estivermos mais e mais lá em cima, nos lembrarmos do que Deus fez em nossas vidas. Amém? Aleluia. Quando eu perguntei aqui na minha primeira fala, quem estava nos visitando, é que nessa noite, Deus tem algo para você e para todos nós. Deus quer tocar no nosso coração de uma forma miraculosa. Jesus mudou a sua rota e está aqui nessa noite. Jesus está aqui. Amados, fique de pé.